Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Nathan e hoje vamos para mais um vídeo do nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Hoje nós vamos aprender a como detectar a colisão entre objetos aqui dentro do nosso jogo. E vamos fazer isso através de um componente que existe nos nossos objetos chamado Collider. Então, quando o objeto aqui ele entra em contato com outro, então ele detecta essa colisão e aqui no caso nós fazemos para ele reiniciar então a nossa cena e assim o jogo começa novamente. Então, vamos lá então aprender como se faz. Então, primeira coisa, vamos configurar então os nossos objetos aqui dentro do jogo. Aqui no caso, por exemplo, o nosso objeto player, lembrando aqui que nós tínhamos adicionado um objeto dentro dele aqui, né, este cubo, que iria representar então a parte visual aqui do nosso player. Quando nós criamos esse objeto, então ele já veio aqui com um box collider dentro dele. Então, nós vamos removê-lo para ele não interferir aqui na nossa lógica que nós iremos criar. O nosso inimigo também ele é da mesma forma, ele também tem quando nós criamos aqui esse cubo, ele também veio com esse box collider. Então nós vamos remover também esse componente e voltando aqui no nosso player, aqui nós vamos adicionar o collider diretamente aqui no objeto raiz aqui do nosso player. Então nós vamos adicionar esse box collider. Então, se nós visualizarmos aqui, nós podemos até ver aqui que ele já adicionou aqui o nosso box collider. Esse que vai ser então a área aqui que ele vai conseguir detectar então essa colisão. Vamos fazer então a mesma coisa aqui no nosso inimigo. Vir aqui e adicionar componente um box collider. Aqui eu consigo visualizar melhor essa linha verde aqui que representa o nosso box collider. Se eu desativar aqui, vocês conseguem ver que ele consegue diferenciar aqui, sumir aqui da tela essa linha verde aqui que representa o box collider. Agora eu vou salvar aqui a minha cena e agora nós vamos para o nosso código. No caso nós vamos trabalhar aqui no script do player. Então vou dar duplo clique aqui no script e abri-lo. Então agora nós vamos criar então o nosso método que vai detectar então as colisões aqui dentro do jogo. No caso aqui o método que nós vamos utilizar vai ser aqui o onTriggerEnter. Esse então é o método que nós vamos utilizar. Nesse método aqui ele utiliza então o collider, que vai ser então o objeto que ele vai estar detectando esse contato, né? Então eu posso alterar o nome desse parâmetro aqui do collider, ou adicionar ele como ele é um objeto, né? Então esse objeto que nós podemos verificar. E aqui eu posso então dar um print então para ver se houve então esse contato entre os objetos. Então põe aqui onTriggerEnter. Então ele vai exibir essa mensagem aqui quando houver o contato. Se eu executar aqui no meu Unity, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vamos aqui executar aqui no modo play. Veja que eu executo aqui, está dando esse console aqui look rotation vectors is 0, mas isso é porque quando o objeto ele na verdade é porque ele entra aqui dentro do outro, né, ele dá essa mensagem. Mas o nosso print ali que nós queríamos que exibisse, ele não está exibindo. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque aqui, além do nosso collider, eu preciso também adicionar um outro componente aqui junto no meu objeto. Então, e esse componente que eu preciso adicionar é um rigid body. Então, esse rigid body então que vai conseguir. Então, o que é esse rigid body? Então, esse rigid body ele é um componente que ele é usado para simular a física aqui
dentro do jogo. Então ele que vai nos permitir então que os objetos eles façam essa interação aqui no ambiente aqui de acordo com as leis da física. Então, como gravidade, forças externas e também a colisão, né, que é o que nós queremos então detectar. Então, quando esse objeto ele possui um rigid body, ele pode então ser afetado por forças que estão aqui dentro do jogo. Então, se eu executar agora aqui o meu jogo, vamos ver o que vai acontecer quando eu adicionei esse rigid body. Então veja que agora o meu objeto ele começa a cair, né? Porque agora está aplicando uma força física aqui, que no caso é a gravidade. Então, no caso aqui, eu não quero utilizar agora nesse momento a gravidade. Então eu posso vir aqui no meu rigid body e desativar aqui o Use Gravity. Então para parar de cair e não ter mais essa força da gravidade aqui, simulando essa força aqui sobre ele. E agora, veja que agora ele tem uma interação aqui, mas agora o meu objeto do inimigo, ele jogou o meu outro objeto aqui do player para longe, né? Porque agora eles estão tendo como se tivesse um contato, né? Então eles começam a interagir, né? Por conta desse rigid body. Então, para não ter essa interação aqui e não ficar dessa forma, nós vamos utilizar, por exemplo, aqui para o objeto aqui, por exemplo, aqui do inimigo no Box Collider, eu posso ativar esse recurso aqui, que é isTrigger. Então ele só vai acionar aqui no nosso código e não vai ter essa interação física aqui dentro do jogo. Por isso que o nome então do método aqui é onTrigger, enter, pois ele vai detectar essa função aqui, essa forma aqui, trigger, que é apenas a detecção do contato ali, mas não a interação física de fato. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, se eu executar aqui o meu jogo, veja que agora o objeto vem, ele atravessa. Então, ele detectou agora aqui o meu onTrigger, mas ele não está, digamos assim, não está fazendo aquelas forças físicas agirem aqui sobre o meu objeto, modificando, por exemplo, a posição dele, que não é algo que nós estamos buscando agora no nosso jogo. Outro recurso interessante também que eu posso adicionar aqui no Unity é esta forma aqui, que são as tags. Então, com as tags eu consigo identificar que tipo de objeto, por exemplo, está entrando em contato aqui com o meu player. Eu posso clicar aqui em adicionar tag e criar uma nova tag, por exemplo, inimigo. Então, posso criar uma tag inimigo aqui. E então, no meu objeto aqui do inimigo, eu adiciono aqui, então, seleciono aqui esta tag. Então, ele vai ficar marcado com essa tag aqui dentro do jogo. E no meu código, eu posso acessar essa tag. Por exemplo, eu posso vir aqui e através aqui desse collider aqui que ele detectou no método onTrigger, eu posso, por exemplo, acessar aqui o objeto, né, collider, acessar o GameObject dele e depois acessar a tag. Então eu posso então fazer uma verificação se essa tag, então, por exemplo, é igual ao inimigo, aquela tag que nós criamos. Então, caso ele for desta mesma tag, então que ele vai então executar alguma ação. Então, aqui ele vai ficar da mesma forma se eu executar, pois nós só temos um tipo de objeto aqui, no caso, que é o inimigo. Mas se no caso, no futuro, eu adicionar outros tipos de objetos que vão fazer esse mesmo tipo de contato, eu posso então separar a lógica de acordo então com as tags aqui. Então, e aqui, por exemplo, agora só falta nós então reiniciarmos então a cena quando houver então esse contato. E isso eu posso fazer através aqui de uma classe aqui do Unity, que é Scene Manager. Com Scene Manager, então Scene Manager eu consigo acessar outro método aqui, que é o Scene Manager.loadScene. Então eu vou carregar a cena. E no caso, a cena que eu quero carregar é esta mesma cena. Então eu posso fazer isso através do Scene Manager.getActiveScene, que é, vou então pegar a cena que está ativa agora e vou pegar o ID dela, ou no caso o index.
Então, com esse build index, eu consigo pegar então esse index que vai ser o que vai fazer com que a mesma cena que está rodando seja carregada novamente. Então, se eu salvar aqui e executar, ele tem que, quando houver então esse contato entre os dois objetos, ele vai carregar a cena, no caso a mesma cena. Então ele vai fazer um reload, ó. Então quando ele faz esse contato, a cena começa novamente. Se eu quiser deixar melhor até o meu código, eu posso criar aqui uma outra função, chamar ela de reiniciar cena. Dessa forma vai ficar mais fácil o entendimento aqui do que essa função ela está fazendo. Então posso pegar esse código aqui que nós fizemos, adicionar aqui nessa função reiniciar cena. Então eu só chamo aqui reiniciar cena. Então sempre que precisar reiniciar a minha cena, eu só chamo essa função e vai funcionar da mesma forma também aqui dentro do meu jogo. É apenas uma forma aí mais interessante, mais fácil o entendimento aqui do que o que aquela função ela está fazendo. Então nós podemos rever aqui o nosso código, o onTrigger enter, ele tem aqui, ele passa então esse collider, né, que é o objeto que nós vamos pegar então o GameObject dele, a tag, e comparar, ver se ela é da tag do tipo inimigo. Se ele for no caso, então ele vai reiniciar a nossa cena. E tudo isso nós fizemos também através dessas configurações dos colliders, do rigid body, também adicionando as tags aqui ao nosso objeto. Então é isso, obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, obrigado a você que assistiu e até a próxima.